logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma aula. Desta feita nós vamos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Quero de coração agradecer a todos que já estão aí me acompanhando no canal, dizendo a vocês, se gostar da lição, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar e também não esqueça de fazer seus comentários. Isso é muito importante. Os objetivos da lição. O primeiro objetivo, nós vamos ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. No segundo, nós vamos mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. Vou falar sobre isso lá no segundo ponto. Se você não ama, você não pode estar aí entendendo essa bondade de Deus, e como cristão nós precisamos imitar ações de Deus. O objetivo da terceira parte, ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Veracidade, veraz, fala verazmente, fala com poder, fala com sinceridade, né? Tudo que Deus faz está em suas verdades. O textual diz o seguinte: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Salmo 89, versículo 1. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Podemos descansar na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois Ele não muda. O texto em referência que estamos aí na sua sala, professores, professoras, vocês vão estar lendo, está no Salmo 89, que vai falar da benignidade que será edificada para sempre. Então, é o texto que é o texto em referência que vai ser lido nas salas com os professores. A introdução diz o seguinte: o salmista diz que a sua boca anunciará a fidelidade de Deus e não se calará. Então, meus queridos, nós estamos vendo aí que o salmista ele está se comprometendo aí a proclamar, a anunciar a fidelidade de Deus, e a boca dele não vai se calar. Então nós também fomos chamados para isso, com esse propósito, de que nós possamos levar a mensagem e fazer com que muitos possam ver como Deus é bom, como Deus é fiel e como Ele nos ama. Então, meus queridos, a fidelidade, esse é um atributo próprio de Deus. Esse atributo pertence à sua natureza e é algo que se destaca porque é aquilo que é inteiro no seu caráter, não é mutável e nem enganoso. Isso para que, queridos professores, queridos alunos, para que nós possamos entender o Deus que nós servimos e o seu caráter. Antes de entrar no comentário da lição, eu quero mandar um grande abraço para o irmão Sebastião Paula. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, sempre estou assistindo às suas pré-aulas, que me ajuda muito nas minhas preleções na EBD. Ele disse: obrigado, Deus te abençoe grandemente. Vini Galiano, eu não queria que essa aula acabasse, eu senti o poder de Deus. Eu quero ser cheio da unção do Espírito Santo. É isso aí, meu querido irmão Vini Galiano, que está sempre me acompanhando. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão. Continue firme, que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Cláudia, ela disse: aprendi muito com sua aula. Eu vi que preciso melhorar.
Deus falou comigo. Obrigado, irmã Cláudia. Todos nós estamos sempre melhorando. Aquele que diz, irmã, sempre melhorando no Senhor. Todos nós precisamos estar melhorando a cada dia. O nosso querido pastor Gilmar Martins Ferreira, ele diz: a paz do Senhor, meu irmão. Ele é de Angra dos Reis e ele diz que gosta muito das aulas. Parabéns, obrigado, meu querido irmão. Laurita Pereira, parabéns pela aula, presbítero Ademar. Eu amei a dinâmica. Obrigado, minha querida irmã Laurita. O 1 diz assim: a fidelidade de Deus. Os deuses das religiões do Oriente próximo eram volúveis e caprichosos. A grande exceção era o Deus de Israel. Então, meus queridos, nós vemos que a lição começa a falar os deuses. Naquela época havia uma pluralidade de Deus. As pessoas adoravam muitas coisas, né? Hoje nós vemos que, principalmente no Brasil, a adoração sempre é dirigida a Deus, né? Aparece com outros intercessores, mas não é da forma que eram na antiguidade. Então, por isso que fala os deuses, mas somente um Deus com letra maiúscula. Nós estamos vendo sobre fidelidade, comprometimento, né? Que são as marcas do cristão. Como nós estamos estudando nos atributos de Deus, né? Conhecendo a natureza, caráter e supremacia de Deus nas Escrituras, é a lição que nós estamos estudando nesse trimestre, que tem enriquecido muito, muito os nossos conhecimentos. Então, assim como Deus tem esses atributos, né, de fidelidade, de caráter, né, de bondade, de amor, o cristão também precisa ter esse comprometimento e carregar essas marcas. Viu, meus queridos? Queridos, é o seguinte, nós precisamos ser fiel em tudo, ser fiel em tudo. Fiel no nosso andar, fiel no caminhar, fiel na nossa família, fiel na igreja, fiel no nosso emprego. Então, nós precisamos carregar essas marcas, porque nós somos luz. E como luz, nós brilhamos e as pessoas são atraídas pelo nosso brilho. Quem é o crente que alguém não ficou olhando ele o tempo todo? E daí fez questão de chegar lá e perguntar: você é crente, não é? E aí o irmão respondeu: eu sou. Sabe o que é isso, irmão? É a luz que está em nós, que atrai as pessoas para conversar conosco. Porque dentro da fidelidade, do comprometimento do cristão, ele traz ali na sua bagagem o poder de Deus que resolve problemas. O crente, ele não estudou psicologia, mas ele é um psicólogo. Ele não estudou medicina, mas ele, através do poder da palavra, tem autoridade para curar enfermo. Quando encontra um demoniado, ele tem o poder, através da palavra, de expulsar o demônio. Então, meus queridos, nós precisamos entender que nós precisamos viver e nós precisamos ter essas qualificações que agradam a Deus. Fidelidade, comprometimento. Eu vou citar aqui para os queridos professores, alunos e internautas que me acompanham, e vocês podem citar isso aí na sala de aula. Lembra quando, naquela parábola dos talentos, veja o grau de fidelidade quando o Senhor chamou as pessoas para prestar conta. Então se aproximou aquele que recebeu 5 talentos e trouxe 10. Veja bem, trouxe 10 talentos. Ele disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. Eu gosto muito dessas parábolas, numa aula, para aquelas pessoas que querem fazer a diferença no mercado de trabalho. E fazer a diferença também na igreja, na nossa fé, na fidelidade. Veja bem, entregou 5. Fidelidade. Ele não perdeu aquilo que entregou. Comprometimento. Porque o compromisso era negociar. Então ele traz mais 5. Entenda, ele traz mais 5 talentos. Se forma 10.
Que ele diz, olha aqui, os outros 5 talentos que granjeei, marcas dos verdadeiros servos, que não enterram o talento. E ele diz orgulhosamente, tu me entregou 5, mas eu ganhei mais 10, está aqui mais 5. E aí, o senhor daquele homem diz assim, bem está, servo bom e fiel. Veja bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meus queridos, pessoas que trabalham no mercado de trabalhos, pessoas que trabalham na igreja, a Bíblia é cheia de exemplos para que nós possamos seguir que Deus é fiel e quer que nós também sejamos fiel. Deus é fiel na sua natureza e nas suas ações. Aí eu acabo de contar a parábola do homem lá, dos 5 talentos, que foi fiel também. O Senhor lhe entregou os 5 talentos, ele foi fiel. E a ação, quer dizer, como ele agiu com aqueles 5 talentos, agiu de maneira a granjear mais 5. Então, a palavra hebraica, amém, é derivada de uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus. Um selo. Então, meus queridos, quando eu trago aqui sobre fidelidade, nós precisamos saber que nós, como cristãos, temos compromissos. O cristão é comprometido. Não é ser exagerado, meus queridos. Tem pessoas que trabalham no exagero, é outra coisa. Claro que não dá tempo aqui para me dizer, fidelidade não é estar todo dia na igreja. Isso é bom para o pastor. O pastor quer que os crentes estejam todo dia na igreja. Não, o crente fiel, ele em casa, ele é cristão, ele no trabalho, ele ganha alma. Então é isso, é bom estar na igreja todo dia? É bom, mas o cristão, ele às vezes tem dia que não dá para ir. E ele não pode fazer das coisas na marra, ele tem que ir com voluntariedade. Ele tem que administrar o tempo para que ele esteja adorando o Senhor. O 1 em 1 diz assim, Deus é fiel a si mesmo. A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade, pois nós somos falhos e volúveis nos nossos pensamentos, propósito e promessas. Meus queridos, nós precisamos entender que a fidelidade de Deus ela não está atrelada à nossa fidelidade. Quando nós fazemos as coisas erradas, Deus não vai fazer errado. Entenda isso, Deus não vai fazer errado. Mas você vai perder de bênção. Eu falei no início lá sobre bênçãos, né? Bênçãos naturais e bênçãos advindas realmente para o cristão. Então, ser fiel. Então, nós não podemos ser volúveis. Mas, infelizmente, a própria palavra diz que nós, às vezes, não cumprimos com o nosso propósito, não cumprimos com as nossas promessas. Então, o caráter de Deus não muda, nem sofre sombra de variação. Se você, por exemplo, errou, como nós vemos falando nas outras lições, não é que Deus deixou de te amar, mas é porque há um preço, Ele te ama, mas você tem que seguir nos caminhos, mesmo na última hora. Quando você não se arrepende e vive mal, Deus te ama, mas Ele vai deixar que você pague o preço. Então, meus queridos, essa fidelidade de Deus, ela não desfaz nem muda de opinião. Então, não é como nós, eu tinha uma opinião X a respeito de tal coisa, mas agora eu mudei de opinião. Não é como os políticos que mudam, um xinga o outro, depois, daqui a pouco estão juntos no mesmo palanque. Não, Deus é fiel. 1.2 diz assim, Deus é fiel nos seus propósitos. Deus tem os seus desígnios, projetos, planos, né? Aquilo que Ele colocou como realização. Então, Deus vai realizar, Ele é fiel nos seus propósitos. Ele prometeu que daria o seu Filho em resgate das nossas almas. Ele deu o seu Filho por nós, o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele prometeu que vai abençoar aqueles que são fiéis, que Ele tem um lugar reservado, que Jesus voltará para buscar a igreja. Isso tudo são promessas que vai acontecer. Então, todas as intenções
de Deus que se cumprir, talvez já se cumpriram, ou ainda vão se cumprir cabalmente. É assim que funciona. Deus disse tal coisa, talvez já se cumpriu, e talvez vai se cumprir ainda. Então o propósito, nós precisamos entender isso, que o propósito de Deus continua igualzinho, desde a criação, ele não mudou. O homem, quando caiu, né? Então, o que Deus fez? Que haveria de nascer um redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus nos ama mesmo quando nós caímos. Então, o propósito de Deus na salvação da humanidade independe da aceitação ou não de alguns homens e de Satanás com seus anjos. Pois vai acontecer. Se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer a mesma coisa. O 1.3 diz assim: Deus é fiel nas suas promessas. As promessas de Deus são afirmativas de que se dará ou fará alguma coisa. É um compromisso oral ou escrito em sua palavra. Quem lê a palavra de Deus, meus queridos professores, professoras, internautas, é preciso crer no que está escrito na palavra. Pois a palavra de Deus nos garante as promessas dele. Então as promessas de Deus, elas são afirmativas que, como eu disse, ela se dará de alguma forma. Então tudo que ele prometeu vai acontecer. A fidelidade de Deus garante isso. Ele é fiel. Não tem como não acontecer. Quero mandar um grande abraço aí para a nossa internauta, diaconisa Ana Xavier. Ela é do Ministério de Madureira de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Ademar, que lição maravilhosa, que Deus continue te abençoando. E então que Deus te abençoe. Gente, eu tenho aprendido muito. Grande abraço, minha querida irmã diaconisa Gilmar Martins Ferreira. Ele disse: Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado, irmão Gilmar. Sebastião de Paula, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Ele é evangelista em Anápolis, Goiás. E ele diz que as minhas pré-aulas têm ajudado muito nas preleções da Escola Bíblica Dominical. Antônio Carlos de Freitas Júnior. Quero estar sempre no processo de santificação. Obrigado pela aula. É isso mesmo, meu querido irmão. Pastor Levir Alves de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele cita 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o seu procedimento. Obrigado, pastor Levir. 2. A bondade de Deus. A bondade de Deus faz parte de sua essência. É uma característica intrínseca do Senhor, inerente, próprio, que existe por si só e se estabelece fora de qualquer convenção. Então, meus queridos, estamos vendo aí, a bondade de Deus, ela faz parte da essência de Deus. Ele é bom. Lembra quando aquele homem falou para Jesus: bom mestre? E ele disse: um que é bom, que é Deus. Porque Deus é bom, meus queridos. Nós só vamos entender a bondade de Deus quando nós debruçarmos nessa escritura e ver o que Deus tem feito por nós. Então, Deus é bom e Ele não muda. Então, a bondade de Deus, ela se manifestou por meio daquilo que Ele criou, na forma de misericórdia com que se relaciona com a criação. A bondade de Deus, ela é eterna, infinita, ilimitada e abundante. Não é da forma que nós pensamos. Deus nos ama, Ele é bom conosco abundantemente. 2.1. Deus é bom em todo o tempo. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, meus queridos, a bondade de Deus é uma coisa que às vezes é difícil de se explicar. Pois o próprio amor dele é difícil de explicar, conforme escreveu o evangelista ali em João 3,16. Então, bondade é um atributo de Deus. Nós estamos nesse trimestre, queridos professores e professoras, falando sobre os atributos de Deus. Então, a bondade de Deus é um atributo
comunicável. Lembra quando eu falei naquela primeira lição? Dá para nós ver, nós conhecemos, nós vemos a sua bondade. E nós vemos que o ser humano, ele pode usufruir e participar dessa bondade de Deus. Então ele compartilha essa bondade com o homem. E o homem pode experimentar, né, essa bondade de Deus. Como é que ele pode fazer? Porque é uma virtude do fruto do Espírito. Então, meus queridos, Deus é bom e nós podemos também ser pessoas boas, apesar de nossas falhas. Deus é necessariamente bom, é bom por natureza e não só por vontade. E Ele não vai mudar, Ele vai ser bom de eternidade em eternidade. Então não existe nenhuma possibilidade do nosso Deus se tornar mal. 2.2, a bondade de Deus se manifestou em Jesus Cristo. A bondade de Deus vai além de qualquer atitude bondosa que já conhecemos. Então tudo que você achar que é lindo, que foi muita bondade, não está acima da bondade de Deus. Ela é superior a tudo isso. Ele, com sua bondade, fez com que o amor de Jesus fosse derramado por nós. Fez com que Ele amasse o mundo a ponto de levar seu único filho a morrer em uma cruz para nos resgatar. Veja bem, meus queridos, Deus, Jesus, sentiu-se desamparado por nós. Ele, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Jesus talvez sentiu sem Deus, sem seu Pai, abandonado. Mas Ele suportou, por quê? Porque queria nos resgatar do pecado, comprar-nos com o seu próprio sangue. Então, a sua bondade nos transportou para um reino de paz, justiça e alegria. Meus queridos, quantas pessoas evangélicas que aceitaram Jesus, dê uma olhada onde você estava, dê uma olhada onde você está agora. Nós vivemos um céu, meus queridos. Temos problema, mas a nossa esperança, ela supera tudo isso, supera os problemas que nós passamos. Então a bondade de Deus nos amou e ela vai continuar nos amando por toda a eternidade. Então sua bondade promete um lugar de descanso e de governo junto com Cristo. Veja que privilégio que nós temos através da bondade de Deus. 2 e 3, a bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. A palavra de Deus diz que mesmo os justos sofrem muitas aflições, provações e tribulações. Meus queridos, eu sempre digo isso. Você que é um servo do Senhor, não fica pensando que você é um privilegiado. As coisas acontecem com os outros, mas com você não vai acontecer. Você tem que vigiar, você tem que cuidar, senão ela vai acontecer com você. O mal, a dor vai chegar à nossa casa, vai ter um dia que vai chegar à nossa casa. Nós não queremos, mas vai ter aquele dia que nós perdemos nosso pai, vai ter aquele dia que nós perdemos nossa mãe, que nós perdemos nossa esposa, nossos esposos, para que os irmãos possam entender. E vai ser dia triste, é um dia mais triste da história. Nós como cristãos devemos estar preparados para isso. Queridos professores, professoras, então prepara o povo para que eles possam estar preparados para o sofrimento. No início do Evangelho, quando Jesus subiu e ficaram aqueles discípulos, Jesus havia preparado eles, dizendo: vocês são perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. Veja bem, meus queridos, o que nós esperaríamos, o que os discípulos esperariam da boca do Mestre. Eles esperariam o Senhor dizer: não, vocês não terão problema. Mas Jesus disse: olha, vocês vão sofrer por causa do meu nome.
Vocês vão ter problema e não deu outra. Quando eles começaram a anunciar o evangelho, era perseguição, era pessoas sendo cerradas, era pessoas sendo mortas, apedrejadas, era pessoas sofrendo todo tipo de humilhação por causa da palavra de Deus. Mas Deus em nosso socorro, Ele vem em nosso socorro, a sua bondade, ela se manifesta pelo seu socorro. Mas nós precisamos entender que mesmo os justos vão sofrer, vão passar por aflições, provações e tribulações. Entendamos isso, meus queridos. Como diz o salmista, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor vai livrar de todas. Então, na história da Bíblia, vemos que muitos personagens deveriam ser fulminados. O Senhor, com a sua bondade, opera livramentos e provê o necessário. Vemos o caso de Elias. E quantos outros que pensavam que ia ter um final trágico na hora do desespero. Mas o Senhor cuidou de cada um deles. 3 diz assim: a veracidade de Deus. A veracidade ou verdade de Deus é o atributo que o define como perfeitamente confiável. Veja bem que nós estamos, só nessa lição, nós estamos vendo alguns atributos. Nós já vimos bondade, fidelidade e veracidade. O Deus verdadeiro é um atributo que define perfeitamente que o nosso Deus é confiável. Então tudo o que há em Deus, assim como o que Ele é, o que Ele fala, tudo é verdadeiro. A realidade, meus queridos, é que Deus criou o mundo e sustenta. O seu governo se estende pela sua providência imutável. O Deus que não muda. O Deus que fez o sol. O Deus que fez a lua. O Deus que fez a terra. Imagina, meus queridos, eu às vezes se converso com pessoas que dizem que não acreditam em Deus, eu digo a isso, mas tem algo inteligente, tem um ser inteligente. Eu creio em Deus, mas se você não crê, imagina alguém que colocou a terra, fez a terra, colocou na distância certa do sol. Se estivesse mais próximo o sol da terra, nós morreríamos queimados. Se estivesse mais longe, nós morreríamos congelados. E Ele colocou na órbita certa, na distância certa. Quem fez isso? Quem demarcou a distância? Quem planejou tudo isso? É um Deus verdadeiro. É um Deus que criou os céus e a terra. Nós precisamos entender isso. A chuva, a nuvem não cai. Então por que as pessoas são incrédulas? Será que Deus existe? Existe algo grande que governa esse mundo. Existe algo grande que governa toda a criação. E para que você possa entender esse algo grande, temível, poderoso, veraz, fiel, é o Deus que eu creio, é o Deus que nós cremos, queridos professores e professoras. Eu já sou já estou aí na terceira idade. Nunca vi falar que uma nuvem caiu do céu. Vocês imaginam? O peso de água derrama água até não sei quantos milímetros. Inunda a cidade. Faz erosão. Mas a nuvem não cai. Porque ela foi feita por Deus. Porque Deus faz as coisas tudo bem feito. Entendendo, meus queridos professores e internautas, a nuvem passa aqui, ela tem a altura. Imagina se ela passasse aqui embaixo junto conosco. Não, ela passa aqui e a água desce das nuvens para molhar a terra. E estão supercarregadas, mas não cai. O homem não sabe fazer isso. Isso é o Deus verdadeiro. Ele é real, não fabricado, não inventado e nem por imitação. Então, meus queridos, há 3 palavras que se podem ser empregadas para descrever integridade de Deus. Descrevendo a integridade de Deus, nós podemos ver o que eu acabei de dizer.
Deus é verdadeiro, Ele é real, não fabricado, não inventado, nem por imitação. 2, Deus é veraz, Ele só age, fala dentro da esfera da verdade. A falsidade é contrária à sua natureza. 3, Deus é fiel, Ele fará tudo o que prometeu. Imagine, meus queridos, como é gostoso ser crente. Deus fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A mentira, meus queridos, não faz parte da natureza de Deus. Jesus mesmo proclamou que o pai da mentira, quem inventou a mentira foi o diabo. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então por isso, meus queridos, nós devemos crer na palavra do Senhor. Aqueles que creem e duvidam é semelhante às ondas do mar. Então a mentira não faz parte da natureza de Deus, não deve fazer parte de nós. Queridos professores e professoras, alerta a sua sala. Vamos falar a verdade. Vamos procurar servir ao Senhor com sinceridade. Pois uma das coisas que Deus muito odeia é a mentira. Porque o próprio Jesus disse: olha, vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira e nunca afirmou na verdade. Porque nós, participando, comungando, junto com os nossos irmãos, continuamos mentindo. Não minta, meus queridos. Se você está mentindo, peça perdão a Deus. Ele vai perdoar você. Mas procure daqui para frente não ser mais mentiroso. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. E a mentira não faz parte da sua natureza. Ele não é como o homem que mente, né? Ele, quando ele diz, se cumpre. 3:2 diz assim: a verdade de Deus nunca mudou e nem mudará. A Bíblia relata várias passagens em que se confirma a veracidade de Deus, o Deus verdadeiro, que jamais alguém que o conhece pela fé poderá questionar. Por que questionar Deus se Ele sabe tudo? Tudo o que acontece, que não seja, que esteja acontecendo motivado pela nossa desobediência, mas tudo o que acontece contribui com a nossa fé, faz nos entender melhor o que somos. Então, ao longo da narrativa bíblica, manifesta a veracidade de Deus, transparecer a verdade. Ele quer nos ver felizes, mas quer que nós também sejamos fiéis. Então, meus queridos, tudo pode passar, mas o que Ele prometeu, a sua palavra, permanece para sempre. 3.3, a veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. A fidelidade está sempre relacionada com a verdade. Esses dois atributos andam juntos. Então aqui nós estamos vendo dois atributos de Deus: veracidade e fidelidade. Ele fala e se cumpre. Ele é fiel naquilo que promete. Então a diferença é que a veracidade é a declaração das coisas como elas são. E a fidelidade é o cumprimento exato de suas promessas e juízos. Então se ele diz: quem crê não entra em condenação, entra pela veracidade da palavra de Deus. E pela sua fidelidade vai cumprir, você não vai entrar em condenação. Mas se você não crê, você vai entrar em condenação, você vai para o juízo de Deus. Então, meus queridos, não pode haver a noção de fidelidade sem que esteja ligada à verdade. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Então você não pode dizer que você é fiel na sua família se você não diz a verdade. Meus queridos. Porque a veracidade e a fidelidade, elas andam juntos. São atributos de Deus e que nós precisamos também ter esta forma de agir
ser verdadeiro e ser fiel. Concluindo, a fidelidade e a bondade de Deus são completas em nós quando damos atenção às suas palavras e cremos em Jesus Cristo como o único e enviado do Pai. Então, meus queridos, a fidelidade de Deus, ela está ligada à sua bondade e ela se completa em nós quando nós estamos fiel à palavra. Diga isso a seus alunos, queridos professores, professoras, como é interessante que sejamos fiéis, pois a nossa fidelidade não é declarada em contrato assinado em papel, mas lavrada nas tábuas do nosso coração. Nós, encerrando essa lição, se tomarem a nossa Bíblia hoje, querido, nós continuamos pregando o Evangelho e falando a palavra de Deus, porque ela está cravada, ela está escrita em nosso coração. E aí nós continuamos proclamando que o Senhor salva. Quero agradecer a todos os internautas e convidar vocês para a próxima lição. Não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar, né? E fazer aí seus comentários. Até a próxima escola dominical, na paz do Senhor. Amém.